Isa, e começou às 0h de hoje o prazo para que os moradores de Matão possam participar de uma consulta pública aberta pela Câmara. O objetivo é saber a opinião da população sobre a redução dos salários dos vereadores e do número de cadeiras a partir da próxima legislatura. A Câmara de Matão gasta quase 2,5 milhões de reais por ano para custear os 15 vereadores. Cada parlamentar recebe salário de R$ 7.400 e com a verba de gabinete, que inclui o pagamento de um assessor, esse montante chega a um valor aproximado de R$ 13 mil por mês. Tá achando muito? Pois o custo de cada vereador na cidade pode passar de R$ 19 mil a partir da próxima legislatura. Se viesse seguindo a regra dos presidentes anteriores, hoje a Câmara de Matão o vereador recebe subsídio de 37% do deputado estadual. O salário seria mais ou menos R$ 9.369. A economia, nesse sentido, daria quase 400 mil por ano para a Câmara Municipal de Matão, para os cofres públicos. A esperança para amenizar o impacto na folha de pagamento está nesses dois projetos. Se eles forem aprovados, os vereadores de Matão terão os salários reduzidos e o número de cadeiras também será menor a partir de 2017. Os novos parlamentares que assumirem o cargo receberiam algo em torno de R$ 5 mil e no lugar de 15 vereadores, apenas 11 seriam empossados. Para o presidente da Câmara, o objetivo é reduzir custos em um momento nada favorável para a maioria dos brasileiros. É uma coisa que já deveria ter sido feita lá atrás. Agora, hoje pegar e passar um salário de vereador para R$ 10 mil, enquanto uma crise se estende aí. Eu vejo o currículo de pessoas especializadas procurando emprego de R$ 3, 4 mil. E o debate sobre o tema não vai ficar apenas nos corredores do Legislativo. Uma consulta pública está aberta para que a população possa opinar sobre o assunto. Ela não é uma pesquisa, ela não vai ter poder deliberativo, né? Então não vai ser se a maioria votar a favor da diminuição do número de vereadores e do salário que isso quer dizer que vai ser feito, né? Então a consulta ela vai ser aberta no dia 31 de julho e fecha no dia 30 de agosto. Pode pelo site, por e-mail, pessoalmente aqui na Câmara. Nas ruas, a população apoia os projetos e afirma que é preciso ter mais controle com o dinheiro público. Certo seria reduzir o número de vereadores, e não digo reduzir tipo drasticamente o salário deles, mas reduzir um pouco também, porque não digo só falando de Matão, o Brasil inteiro, o salário de política é uma coisa totalmente fora da realidade. Eu acho que a quantidade de vereadores, né, não vai assim oferecer um trabalho melhor, né? Talvez reduzindo o número de vereadores e também o salário deles, poderia até sobrar algum orçamento para a cidade, no caso para fazer alguns outros benefícios para a cidade. Após o fim da consulta pública, o documento estará disponível no site da Câmara e na biblioteca do Legislativo. A expectativa é que os projetos sejam colocados em votação na primeira quinzena de setembro. De Matão, Jonathan Mazzini para o Jornal da Clube. E para participar da consulta pública, basta acessar o site da Câmara, câmaramatão.sp.gov.br. A consulta se encerra no dia 30 de agosto. Direto de Araraquara, o Jonathan traz mais informações. Com você, Jonathan. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa neste momento com o cientista político Carlos Gileno. Gileno, a consulta pública é um mecanismo importante para a população poder dizer o que pensa sobre os projetos dos vereadores? Boa tarde, eu acredito que sim, porque ela abre uma interlocução entre o poder legislativo e a sociedade civil. E nesse sentido, a sociedade civil ela pode controlar, né, esse processo de definição de leis por parte do parlamentar. E o resultado pode influenciar na hora dos vereadores votarem os projetos? A consulta pública ela não tem força de criar a lei, mas ela pode abrir um debate importante entre a população e o poder legislativo, na medida em que a população pode tirar suas dúvidas e também colocar quais são as suas prioridades. A Câmara de Matão dá exemplo quando apresenta projetos para diminuir os salários dos vereadores e o número de cadeiras? Dá um exemplo nesse momento de profunda crise econômica pela qual está passando o país, não é? Mas nós temos que atentar que o artigo 29 da Constituição coloca que deve-se ter
um número de vereadores proporcional ao número de habitantes do município. É claro que tem um limite mínimo e um limite máximo. Não pode ir para abaixo do limite mínimo, porque poderia ser inconstitucional. Agora, nossos políticos estão ganhando demais? Olha, o político ele ganha um subsídio, né? Quer dizer, não é um salário, e a representação política não é uma carreira. Não se está ali para fazer carreira, exerce temporariamente essa função pública, né? E recebe-se esse subsídio. Agora, trata-se dos parlamentares tentarem regular, de acordo com a inflação, né, os seus salários, e não acima da inflação, como nós vínhamos colocando aqui por várias vezes. Mas eu acho que tem que se ter eficiência na administração da coisa pública. Isso que é importante, saber utilizar o dinheiro público de forma racional para atender as políticas públicas essenciais, como saúde, educação, transporte, segurança, etc. Tá certo, Juliano, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube, e logo mais eu volto com outras notícias direto de Araraquara. Pusse. Obrigado.